Amém, graças ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de, ao som do Somente Crer, introduzir o pastor Vanderlei Vilaça, e desde já eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade do pastor Vanderlei estar conosco, também o pastor Vanderlei Lemos, por permitir que ele estivesse aqui conosco. Para nós é uma grande bênção mesmo. Nós amamos muito o pastor Vanderlei Vilaça e é para nós um grande privilégio tê-lo conosco essa noite. É um coroamento, para a igreja de São Carlos, pastor João, pastor Moisés. Então eu creio que Deus nos abençoará grandemente. Então, somente crer. E o pastor Vanderlei Vilaça diz para ele que ele tem toda a liberdade, como se ele estivesse pregando na sua própria igreja, aquilo que o Espírito de Deus o inspirar, ele tem a liberdade para pregar. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um prazer estarmos convosco, poder desfrutar dessa alegria de uma nova casa, não é? É sempre muito bom. Sabemos que a própria palavra de Deus mostra que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas Deus deixou determinado o congregar. Então a igreja, a verdadeira igreja, congrega aqui dentro, não é? O templo do Senhor Jesus Cristo, ele tem sido preparado a cada culto. Eu sei que muitos trabalharam, muitos tijolos foram empilhados, pedreiros trabalharam, mas o templo está sendo construído pela palavra. E o grande trabalhador, os grandes trabalhadores são os homens que manejam a palavra de Deus, construindo pessoas que podem dar guarida e liberdade para Deus habitar em suas vidas. Quando essa igreja existe, então surge-se a necessidade de um lugar para que as pessoas possam ter conforto ao adorar a Deus, né? E é o que eu creio que Deus tem dado para vocês aqui, uma casa bonita, um lugar confortável. Estive passeando aí nas dependências e creio que a mão de Deus esteve aqui em todo momento, né? Graças a Deus. Fizemos uma boa viagem e eu vim com a minha família. A família está aumentando, né? Então, ali está a minha esposa, a minha filha, quer ficar em pé? Minha filha, Mariana, e o João. Essa é a minha família primária. Mas aí nós temos o Benhu, né? Benhu, e a Isabel lá atrás, que está a parte secundária da família. E nós vamos ficando felizes com Deus, agregando a nós pessoas de valor, não é? E lá está a irmã Daviana, cadê o irmão André? Ó, escondido aí. Irmã Daviana e o irmão André, eles são pais do Benhu, com a Jerusa,
ela é irmã do Benhur, são nossos amigos, né? E fazem parte da nossa família. Vieram comigo e para deixar a viagem mais agradável, né? Sempre bom estar com os irmãos. Pois bem, é um prazer para nós todos estarmos convosco. E que Deus possa nos abençoar através de sua palavra. Agradecemos ao pastor Lindomar as suas palavras, o seu sentimento para conosco e também a confiança de nos permitir estar aqui no seu púlpito. Nós conversamos um pouco antes dessa viagem e ele disse que gostaria que nós pudéssemos trazer aos seus convidados um pouco da nossa fé, um pouco daquilo que nós cremos, né? Então, eu sei que há pessoas aqui visitando esta casa, congratulando com os irmãos aqui, e nós queremos trazer, então, um pouco da nossa fé para que vocês possam ver por que é que esse povo é tão animado, né? Tão envolvido com as coisas de Deus. As pessoas, às vezes, nos olham assim: onde é que vocês vão todos os dias? Nós vamos no culto. Aí, quando é que vocês viajam? A gente viaja para ir a alguns cultos fora. E às vezes, vão passear. Vocês passeiam aonde? Em alguns cultos também. Né? É porque nós temos uma viagem maior marcada também e precisamos nos preparar, através da palavra, para uma viagem para outra dimensão. E essa palavra é que nos motiva tanto, essa palavra é que nos deixa tão entusiasmados, porque ela é uma palavra viva, se renova a cada dia, alimenta as nossas almas, e nós queremos que todos os nossos amigos conheçam, que eles desfrutem daquilo que Deus tem nos permitido desfrutar, não é? Então, os irmãos que já conhecem irão me acompanhar, me ajudar a expressar a nossa mensagem aos nossos amigos, visitantes, e desejamos que Deus vos abençoe ricamente. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de tomar a escritura em Apocalipse, capítulo 3. Quero cumprimentar o pastor João, pastor Moisés. Sim, Deus vos abençoe. É bom a gente ouvi-los, né? Mas nos coube falar a palavra. Apocalipse capítulo 3, o profeta William Branham disse assim: esta é uma escritura que eu considero patética. Alguém diria assim: mas há alguma coisa dentro da Bíblia Sagrada que pode ser considerado dessa forma? Quando nós lermos e começarmos a discorrer a respeito dela, todos nós iremos concordar que é verdade. Gostaríamos que essa escritura não estivesse aqui, que ela não tivesse sido contada dentro da Bíblia Sagrada, mas ela é uma tremenda verdade. Versículo 20 de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir. Não havia nenhuma confiança de que alguém iria ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir, pode até ouvir, mas abriu a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vamos orar a Deus. Precioso Pai de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos uma vez mais em torno da Tua palavra. Pode ser que seja a primeira vez que alguns de nós se encontram, mas nós temos o costume de estarmos reunidos em torno da palavra. E nessa reunião, reúne todos os Teus filhos, então podemos dizer, uma vez mais, reunidos em torno da palavra do Senhor.
Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente. E, Pai, que a graça do Senhor seja vista no meio de todos nós, dando oportunidade àquele que não te conhece como nós te conhecemos, de salvação, dando oportunidade àquele que está enfermo de cura, dando oportunidade àquele que se encontra perdido de encontrar o seu povo, encontrar o seu Deus, e dando a nós outros a oportunidade de te glorificar, porque nós fomos achados, nós fomos encontrados por essa palavra gloriosa, e por isso somos felizes e gratos ao Senhor. Pedimos uma vez mais a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos criar um pequeno quadro aqui de alguém chegando a uma porta, a uma casa e batendo. É normal que quando alguém bate à nossa porta, ou nós mesmos vamos atender, ou às vezes enviamos alguém para ver quem está à porta. Então, alguém bateu a porta, vamos pedir, olhe lá fora quem está aí. Então, alguém que vai, nós temos no Evangelho mostrando que os irmãos estavam reunidos e, de repente, bateu a porta e uma menina foi abrir e perguntaram, quem é? Era Pedro. Pedro? Disse, não pode ser Pedro, deve ser o anjo dele, Pedro estava preso. Não, é Pedro. Então, vamos perguntar, quem está à porta? Aquele que tem na destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Quem? O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem está à porta? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que tem olhos como chama de fogo e tem pés como latão reluzente. Quem está à porta? O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é santo e verdadeiro tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quem está? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e o fim da criação de Deus. Com todas essas características, nós poderíamos dizer, que maravilha! Deixá-lo entrar vai mudar completamente as nossas vidas. Ele tem a chave, pode abrir e ninguém fechar. Ele pode abrir as portas dos céus, ele pode abrir as portas das bênçãos, ele pode abrir a porta da saúde, ele pode abrir a porta de tudo aquilo que nós temos necessidade. E ele pode fechar as portas pelas quais Satanás pudesse entrar nas nossas vidas. Ele pode começar uma nova criação entre nós, ele pode pôr fim em todas as obras de Satanás, ele pode fazer todas as coisas, ele tem 7 Espíritos de Deus, tudo que é Deus está concentrado nele, e ele está bem à porta batendo, alguém diz, não abra. Ele é tudo isso. E não há registro nas Escrituras de que essa porta tenha sido alguma vez aberta, que alguém tenha alguma vez ouvido a sua voz e ele continuou do lado de fora dessa porta a qual ele bate. Alguém diria assim, isso é a porta do nosso coração. Não, essa não é a porta do nosso coração, porque essa é o final da sequência das 7 cartas que João, o Senhor Jesus Cristo, envia João a escrever às 7 igrejas. E essas 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus na terra, chamado de Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Essa é o último momento, é o último estágio do Senhor Jesus Cristo falando ao povo gentio. Por isso o profeta irmão Brana disse,
que é a escritura mais patética que poderia haver dentro da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso estava tentando entrar para salvar um povo, e esse povo havia colocado-o para fora e nunca mais permitiu que ele entrasse. Alguém diria: meu Deus, que coisa espantosa! Isso vai vir quando? Eu digo, é agora mesmo. Nós estamos vivendo esses dias. Ou você discordaria comigo que as igrejas não têm mais Deus? Deus foi colocado para fora dos governos, Deus foi colocado para fora do mundo, Deus tem sido colocado para fora das escolas, Deus tem sido colocado para fora das instituições, Deus tem sido colocado para fora das famílias, e isso soaria até mesmo normal. Mas não pode ser normal Deus ser colocado para fora das igrejas. Eu não sei qual é o seu convívio com a igreja, mas se você entrar em qualquer lugar, você percebe que tudo que tem no mundo tem dentro das igrejas. A política está lá dentro, a falta de moral está lá dentro, a falta de pudor está lá dentro, a falta de Deus, assim como em qualquer lugar, tem estado lá. O que se resolve? Quem é que resolve alguma coisa dentro da igreja? Homens e não Deus. Homens foram colocados no lugar de Deus. Um concílio de homens foram colocados para tomar as decisões que o Espírito Santo deveria tomar nas nossas vidas. Na vida das pessoas, eu posso dizer assim, porque temos a graça de Deus ter aberto os nossos olhos para voltarmos para a palavra, para permitir Deus ter liberdade nas nossas vidas. Mas essa porta que nós estamos falando, ela nunca foi aberta. Essa porta é da igreja do último estágio, chamado Laodiceia, o Senhor Jesus Cristo tentando entrar e sendo impedido de fazê-lo. E esse tempo é hoje. Você vai igrejas agora, isso não falando de placa de igreja, me entenda, falando de um povo que se chama cristão. Nós temos uma mensagem chamada acusação, e ali o profeta Irmão Brana usa uma frase da Escritura que diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali eles o crucificaram. Ali, no lugar mais religioso do mundo. Ali onde? Em Jerusalém. Jerusalém é a capital da religião, não é? Ali, eles, o povo mais religioso do mundo, o povo que estava esperando a Deus, eles, quem representa esse o cumprimento de todas as Escrituras. O Deus Todo-Poderoso, feito carne, habitando entre eles, crucificaram com a pior morte que poderia alguém ser morto. Morte de cruz, apenas para os malfeitores, eles o crucificaram. Isso está repetindo-se outra vez. Ali, eles não abriram a porta. Essa porta não tem sido... Que porta é essa? A porta do cristianismo. A porta da igreja desta era está fechada para Deus. Deus não decide mais nada. Porque Deus, essa Bíblia Sagrada, esse é um livro da verdadeira família de Deus. Aqui tem um pai de família, aqui tem uma esposa e aqui tem seus filhos. Aqui Deus governa o seu povo. Aqui Deus determina. Eu sei que às vezes as mulheres olham as irmãs e dizem: por que elas se vestem assim? Não é? Porque aqui Deus, o pai de família, determina como nós vestimos.
Por que esses jovens falam dessa maneira? Porque aqui Deus, o pai de família, determina como seus filhos falam, determina como seu povo age, determina como se casa, determina como se trabalha. Deus quer ter preeminência entre o seu povo. Deus quer ter liberdade de falar aos nossos corações e ser obedecido, ser acatado por nós. Mas as religiões se levantaram e disseram que isso era apenas uso e costume. É a mesma coisa de alguém chegar na minha casa e dizer: por que se cozinha dessa maneira? Por que pintou essa parede assim? Porque isso aqui é a minha vontade aqui dentro de casa. Porque nós fazemos o que nós gostamos, porque nós pintamos a parede da cor que nos agrada pintar, e aquela pessoa dizer: oh não, isso é coisa antiga. Não, isso é a nossa vontade que prevalece. Dentro da igreja de Deus não pode mudar. Todas as construções que Deus permitiu fazer, Ele exigiu. Observem bem. Deus levanta Moisés e manda que Moisés construa o tabernáculo. Deus manda que Noé construa a arca. Deus permite Davi construir o templo. Não foi Davi. Verdade, o executor do templo foi Salomão. Mas quem desejou construir o templo foi Davi. Senhor, não é justo eu, morando em palácios, e a casa do Senhor ser apenas uma cabaninha. Eu quero construir algo para Deus. Deus disse assim: não, Davi, eu te pedi isso, não. Te tirei de trás das ovelhas, te coloquei no palácio, não exigi, eu estou feliz em morar onde... Não, Senhor, mas eu quero construir para o Senhor. Então faça dessa e dessa e dessa e dessa. Eu quero adorar a Deus, pois faça dessa maneira. Por isso eu disse que esse não é o templo aqui em São Carlos. Esses são os templos em São Carlos. E eles são construídos segundo a palavra de Deus. São construídos segundo a vontade de Deus, porque é para Deus habitar outra vez. Nós observamos que a arca resistiu à tempestade, o dilúvio, resistiu pedras rolando e acertando as suas laterais, resistiu tudo, e há pedaços da arca até hoje. Não é? Por que ela resistiu? Por causa do modo que ela foi construída. Quando Deus disse a Moisés que construísse o templo, Moisés construiu as medidas de Deus, as cores de Deus, os utensílios de Deus, as camadas que Deus queria. Todas as coisas foram minuciosamente determinadas por Deus. Quando na construção do templo, Davi queria fazer, Deus não quis que Davi fizesse, mas permitiu que Davi orientasse seu filho. E aí nós encontramos, creio que em Crônicas, capítulo 29, Davi dizendo para Salomão: Salomão, tem cuidado de fazer conforme os riscos que eu te dei. Porque foi Deus que deu aqueles riscos para Salomão. Então, Salomão fez tudo nas medidas, Salomão fez tudo nas cores determinadas. E qual foi o resultado daquilo? O resultado é que quando foi consagrado a Deus, Deus veio, encheu aquela casa e já não havia mais oportunidade nem de os sacerdotes pregarem, de ministrarem, porque Deus havia tomado conta. Eu fiz para Deus conforme Deus queria, agora Deus veio usar aquilo que eu dei para Ele. E ali, curas, milagres, orações respondidas. E agora a igreja dos últimos dias está levantando para Deus um tabernáculo. Está levantando uma habitação para Deus nos últimos dias. E a volta do Senhor nos últimos dias, esse Deus regressaria sem um corpo físico, sem um tabernáculo físico, e precisaria de um tabernáculo construído aqui. Esse Deus voltaria em sua palavra, esse Deus viria na plenitude da sua palavra. Portanto, a palavra precisa
de que haja tabernáculos construídos da forma de Deus, para que ela possa corporificar. E aí eu perguntaria, se Salomão tivesse construído o tamanho diferente do que Deus disse, as cores diferentes do que Deus disse, os utensílios diferentes do que Deus disse, Deus iria habitar lá? Por que Deus tem que habitar em pessoas hoje, batizadas diferente do que Deus disse, com conduta diferente do que Deus disse? Se é só conduta, costumes, com costumes diferentes do que Deus disse, Deus habitaria. E aí nós temos uma enxurrada de pessoas chamando-se cristãs, sem nenhum pingo de cristianismo em suas vidas. Porque cristianismo é Deus manifestado nas pessoas. É Deus se expressando através do seu povo. E para que Deus pudesse se expressar através do seu povo, Ele veio e bateu. Se alguém ouvir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Nós poderíamos dizer assim, não, essa escritura não cabe muito bem, tem fé na terra, tem fé na terra para crer. Eu vim agora há pouco e fiquei assustado com o nome de uma cidade, Aparecida de Babilônia. Eu nunca vi uma coisa tão certa. Sabe que a grande Babilônia bíblica, ela está manifestada exatamente dentro do catolicismo. Né? As pessoas não acordam para ver isso, porque elas têm uma fé para crer nessas coisas. As pessoas creem em santos, as pessoas creem em todo tipo de coisa que se possa falar. Mas Jesus não estava perguntando se haveria essa fé. Ele disse assim, porventura haverá fé na terra para receber a Deus como Ele é, para receber a Deus como Ele determinou? Haverá alguém que irá sacrificar as vontades, se o tempo que Ele viria seria o tempo do ser mais você? Hoje é o tempo dos direitos, não é? Não há, vocês estão aqui em um lugar onde há universidades maravilhosas, não é? Mas não há protestos para se usar droga nos campos. Não há protestos, um presidente antes desse que está agora, não foi eleito por defender o aborto. Protestos, manifestações, as pessoas querem o direito de abortar, o direito de usar drogas dentro das universidades, o direito de prostituição, o direito de todas as coisas. O que é isso? Dentro de um país chamado cristão. Jesus disse assim, quando o povo tiver toda essa liberdade, haverá fé para renunciar todas essas coisas? Haverá alguém lá que terá coragem de dizer, eu abandono os meus direitos, eu deixo de lado todos os meus desejos, as minhas vontades, para receber a Deus na minha vida e sacrificar tudo que o mundo diz para mim? Isso é um direito que você tem. Em um mundo onde as religiões, as pessoas têm o direito do divórcio, pastores têm o direito de novos casamentos, haverá fé na terra? Haverá uma fé tão genuína que fará com que as pessoas sacrifiquem essas coisas para viver Deus em carne humana outra vez, para viver Jesus andando na terra outra vez?
Porque o que é filho do homem que a Escritura promete? Filho do homem é um ministério onde Deus está habitando em uma carne profética, em uma carne humana. É Deus, a palavra, habitando num povo. Esse ministério regressaria à terra como a manifestação do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, e deveria haver pessoas aqui. Meu Deus, nos últimos dias, nos dias mais modernos, no tempo em que as pessoas estão se desfigurando, no tempo em que Satanás está marcando as pessoas, com todas as formas de marcas. As pessoas têm medo da marca da besta, mas Satanás está marcando as pessoas constantemente. Não é só um número, são condutas, pessoas marcadas. Então, olhe, e aí as igrejas, o que as igrejas fazem? Eu tinha um amigo, nós dois trabalhávamos juntos, e nós dois éramos pregador da palavra, e falávamos da Escritura ali. E um dia ele me disse assim, ele me convidou para pregar lá na sua igreja, eu fui pregar, e quando teve um grupo de coreografia, dança, os meninos vestidos de Elvis Presley, depois teve não sei se é rap, acho que é um rap, e aquelas coisas, e um rock, e aí eu fui falar com ele. Falei, irmão, o senhor não acha que isso é errado? Ele disse assim, não, nós criamos um grupo de rap para trazer a hip hop, né? Para trazer aquelas pessoas que gostam disso. Nós criamos um grupo de rock para trazer o roqueiro. E nós tínhamos um amigo que trabalhava junto conosco ali, que ele não era bêbado, ele não era mau caráter em algumas coisas, mas ele era mulherengo. Eu falei, e o que vocês criam na igreja para levar os mulherengos? Se você cria um grupo de rock para trazer o roqueiro, você não converte o roqueiro. Se você cria um grupo de qualquer coisa, daquilo que tem lá fora, para trazer aquela pessoa para cá, você diria, você não quer que aquelas pessoas venham, nós queremos que aquela pessoa seja transformada pela palavra. Queremos tirá-lo daquela situação de pecado, para que ela possa vir e se converter aos ensinamentos, à maneira de Deus. Isso é cristianismo. Faria um grupo de irmãs? Deus sabia disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos basear bastante a nossa palavra aqui na Bíblia Sagrada, em Atos, capítulo 3. Para que ele pudesse voltar à terra e encontrar guarida, ele precisava de uma restauração. Porque ao longo da história da igreja, o evangelho foi sendo adulterado para que pudesse receber qualquer tipo de pessoa. Alguém diria assim, então, não se pode vir como está? Pode, deve vir como está. O que não pode é permanecer como veio. A palavra diz, venha como está, mas não diz permanece como veio. Venha para uma mudança, venha para uma transformação. Deus precisa nos transformar. Mesmo nós que estamos aqui, nós deixamos de ser mundanos, nos tornamos pessoas espirituais voltadas à palavra, mas Deus está nos transformando para que nós possamos, uma hora dessa, sair dessa dimensão. Atos, capítulo 3, verso 19, e quero tomar uma promessa no versículo 21. Arrependei-vos, pois. Essa é a pregação do Evangelho.
João Batista, ele saiu adiante de Jesus pregando arrependimento. Arrependimento de quê? De tudo que você tem vivido até hoje. Mesmo de uma vida religiosa, mas que não combine com a vontade de Deus. Então ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual, o que significa esse o qual? Ele falou de Jesus Cristo, então esse o qual está referindo-se a Jesus Cristo. O qual convém que o céu o contenha. O que significa conter? Segurar, não é? Mantê-lo ali, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, no versículo 21, nós encontramos aqui Deus dizendo que o Senhor Jesus Cristo seria liberado do céu depois de um tempo de restauração de tudo. Por quê? Olha o que aconteceu com Jesus quando ele bateu essa porta. Não era para haver uma expectativa para esperá-lo. Quem era ele? Nós lemos as suas características. Ele era o desejado, não é? Ele era o esperado, o aguardado. Quando ele veio, ele encontrou uma porta fechada e pessoas ali dentro. Essa era de Laodiceia diz assim: rica sou, de nada tenho falta. Então, ela não precisa de ninguém que está fora tentar trazer alguma coisa para ela. Ele encontra essa arrogância dentro do seu próprio povo. Então, qual é a maneira correta de encontrá-lo e de conseguir que esse Jesus Cristo passe para o lado de dentro, que é o lado que ele deve estar? É encontrar os tempos da restauração de todas as coisas. Aí nós abrimos, então, mais uma vez, a nossa Bíblia em São Mateus, capítulo 17. Deus está restaurando a sua igreja, o seu caminho, as suas maneiras para que o céu possa liberar a Jesus. De acordo com o que lemos, o céu não vai liberar a Jesus enquanto não haver um lugar, vamos chamar uma plataforma restaurada para que ele possa habitar. Então, Mateus capítulo 17 é a visão da transfiguração, o monte da transfiguração. Todo mundo olha para Jesus resplandeceu, apareceu Moisés e Elias, mas aqui temos uma promessa. Versículo 9 diz assim: descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos, observa que mesmo você estando dentro de uma igreja, pode acontecer o cumprimento de uma escritura e você não captar. Os discípulos de Jesus Cristo viram o cumprimento de uma escritura diante dos seus olhos e não conseguiram captar o que havia acontecido. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Você observa que na Escritura, todos os personagens eles estavam sempre lendo o que alguém havia escrito, os escribas, do que vai acontecer. E os escribas disseram que antes da vinda do Senhor, Elias viria primeiro. Agora, os discípulos de Jesus Cristo viram Jesus. Nesse momento, eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o Senhor. Até então, ele era só o mestre, né? Ele faz milagres, maravilha, mas quando ele é resplandecente diante de seus olhos, e uma voz do céu vem: esse é meu filho amado, em quem me compraz habitar. Aí ele ouviu, eles disseram: parece que uma etapa foi pulada. Não parece? Por que dizem então os escribas que Elias viria primeiro? Jesus lhes responde, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. Lembra que nós lemos em Atos capítulo 1, que antes da restauração de tudo, o Senhor Jesus Cristo não poderia ser liberado do céu. Aí ele diz aqui, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós encontramos então quem vai fazer a restauração para que Jesus Cristo possa vir. Aí ele continua dizendo, mas digo-vos que Elias já veio, não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Observe algo aqui. Quem era João Batista? O Elias que virá ou o Elias que havia vindo? O Elias que havia vindo. Mas essa escritura nos deixa aqui com 2 Elias. Você disse assim, como pode ser 2 Elias? Na verdade, são 5. Não são 5 homens, são 5 vezes que o mesmo ministério de Elias se manifesta sobre a terra. A primeira vez foi Elias, o tisbita, a segunda vez foi Eliseu pedindo a Deus porção dobrada do espírito de Elias, e João Batista era a terceira vez que o ministério de Elias estava se manifestando sobre a terra. Mas ele já havia manifestado, já havia feito o que deveria fazer, já havia saído de cena, e os discípulos de Jesus não sabiam nem que ele havia vindo. Por quê? Porque eles o receberam só como João. João, o pregador, João, o batizador, né? Batista nós falamos agora, mas era João, o batizador, João, aquele meio doido lá da beirada do Jordão, aquele homem rude, mandando as pessoas se arrependerem, criando problema com Herodes, com Herodias, com toda a política do seu dia. E aí perguntaram para João quem ele era, e ele falou assim, eu sou a voz do que clama no deserto, não é? O que ele estava dizendo? Eu sou o cumprimento do que Isaías disse, que haveria uma voz no deserto clamando, chamando as pessoas ao arrependimento, mas veio, fez o que devia fazer, teve sua cabeça cortada, ficou preso, e ninguém, nem os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo reconheceram que João era Elias. E aí Jesus disse que João era Elias, mas Jesus faz uma promessa dizendo, Elias voltará e restaurará todas as coisas. Então abramos as nossas Bíblias agora em Malaquias, capítulo 4. Vamos descobrir então em qual tempo esse próximo Elias tem que aparecer sobre a terra. Mas aqui essa escritura de Mateus 17 já nos dá uma boa base para nós ficarmos tranquilos de que Elias não precisa, um homem com o ministério de Elias, não precisa se chamar Elias. Ele tem que ter as mesmas identificações de Elias. Ele tem que pregar a mesma coisa, ele tem que fazer as mesmas obras de que Elias. E o que Elias faz? Elias restaura o altar em Israel. Elias tira o povo de 2 pensamentos. Uma das coisas que causa a amnésia nas pessoas é quando elas estão entre 2 pensamentos, 2 opiniões. Você já dirigiu o carro com um outro motorista do seu lado? Você vai aqui e para em um cruzamento. E aí você olha, né, para ver se vem um carro. Você olha ali, quando você vira para cá, o motorista daqui fala, vai! Aí alguém atrás fala, não vai não, espera aí. O outro, pode ir. Aí você fica assim, vai. Enquanto você está em 2 pensamentos, você esquece que você é o motorista. É amnésia. Alguém dizendo, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Entende? Isso traz a amnésia, a pessoa esquece o que ela é, então ela não consegue fazer o que deve
fazer, 2 pensamentos. Isso é certo, isso é errado, isso aqui não é. Então vamos ver aqui o tempo em que Elias se manifestaria. Por que eu entrei aqui, dei o exemplo, né? O que aconteceu com Elias lá em Israel? Elias chegou e observou que Israel havia esquecido que era a nação de Deus. Havia esquecido que eles tinham um Deus todo-poderoso, que aquele Deus lhes dava vitória nas guerras, aquele Deus lhes abençoava nas suas colheitas, aquele Deus fazia tudo por eles. Elias viu aquilo, um povo fracassado, uma igreja fracassada. O que está acontecendo com esse povo? Alguém dizia assim: não, esse povo aqui, Israel, agora o Deus de Israel é Baal. Alguém diz: não, o Deus de Israel é o Senhor dos Exércitos. Não, é Baal, o Senhor dos Exércitos. Aí o que Jezabel fez? Gente, nós vamos manter o templo de Deus, mas nós vamos construir um grande templo aqui para Baal. Quem quiser ir em Baal, vai. Quem quiser ir no Senhor Jeová, vai. E foi conquistando o povo. Não, Baal é Deus. Não, aqui, tá vendo? Esse Deus seu você não vê. Esse aqui você tem uma imagem dele. Isso aqui. E o povo ficou assim meio perdido. Não vencia mais guerra, não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais adoração. E Elias, o profeta, vem, olha para aquilo tudo e fala: tem que mudar isso. E o que ele faz? Ele chama aquele povo e diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Não é exatamente a mesma situação da igreja do dia de hoje? Uma igreja fracassada, uma igreja sem a presença de Deus, uma igreja que não vence nem o pecado. Não vence as enfermidades, não vence o pecado. O que tem que fazer? Tem que trazer uma condição para o pecado vir lá de fora e ficar na igreja. Não é o que eu falei das músicas? Por quê? Porque não tem força suficiente para dizer para alguém: isso é errado. Arrepende do seu pecado. Porque o objetivo não tem sido alma, tem sido dinheiro, comércio. Porque a igreja não se mantém mais com o poder de Deus, ela se mantém com o poder da política, ela se mantém com o poder do Estado, e para se manter com o poder do Estado tem que manter o povo para eleger. Por que é que pastores têm que se tornar deputados políticos para defender a igreja? Mas essa igreja não tem mais a palavra com o escudo. Não nos é escudo e broquel a palavra de Deus. Não é ela que dá as vitórias para a igreja em todas as suas batalhas. Pois ela perdeu, então, isso. Ela está entre 2 pensamentos: a política, o Estado e, de vez em quando, alguma coisa espiritual. E aí Elias veio e disse: até quando cocheareis? Vamos fazer uma prova. Se Baal for Deus, destrói as coisas de Deus, né? E vai servir a Baal. Mas se o Senhor é Deus, vamos destruir tudo que é de Baal e vamos servir a Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Não, nós vamos fazer, muito fácil resolver. Vamos fazer um sacrifício e vamos ver qual Deus que responde com fogo. Coloca a sua vida no altar e vê qual Deus que pode queimar as ações do pecado dela. Que responde com fogo, que enche a sua vida do Espírito Santo, que transforma os seus gostos, que muda as suas vontades, que te faz uma nova pessoa. O Deus que recebe o sacrifício do altar. Purifica as nossas vidas do pecado. E aí ele deu oportunidade, primeiro, aos profetas de Baal. Vocês podem fazer o sacrifício e clamem ao seu Deus. E clamaram de manhã até o meio-dia, e Baal não lhes respondeu. E aí Elias disse: clama mais alto, ele deve estar dormindo. Veja as pessoas correndo para os programas que as igrejas têm procurado. O nosso lar está mal. Então faça uma campanha maior do que a noite lá do amor, não sei como é que chama aquilo. Né? Faça uma novena maior, trezena, quinzena.
não é isso que muda. Deus atende uma oração. Um filho de Deus não precisa fazer muitas orações. Deus disse assim: não é por vãs repetições que eu vou ouvir. Você deve ser sincero e dizer: Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, muda a nossa maneira, muda a nossa casa. Você não precisa ficar fazendo uma reza, você tem que ajoelhar e falar com o seu Deus como um Deus vivo, como um Deus inteligente. Quando Baal não respondeu, Elias foi lá e o que ele fez? Ele desmanchou o altar construído a Baal. Até agora, na minha pregação, estou desmanchando altares construídos a deuses que não é o Senhor Jesus Cristo. Destruindo altares de concepções religiosas, mostrando para você que não existe esse Deus propagado aí fora. Um Deus que é apenas, mais ou menos um bichinho de pelúcia, né? Você pode fazer dele o que você quiser fazer, de noite você abraça ele, põe uma perna em cima e vai dormir com ele te aconchegando. Um Deus que tem vontades, um Deus que tem vida, um Deus que determina, um Deus que corrige, um Deus que exorta, mas um Deus que arrebata, um Deus que transforma, um Deus que muda as nossas vidas. Elias destruiu aquilo tudo, reconstruiu um altar. Pega 12 pedras, por cada uma representando uma tribo de Israel. Coloque lenha sobre elas, corte o cordeiro como deve ser cortado, coloque em cima. E falou: para provar para vocês que o meu Deus é Deus, molhe. Buscaram os cântaros de água e molharam o altar. Ele diz: molha mais uma vez, faz uns regos ao redor. Fizeram alguns regos ao redor e molharam outra vez. Ele diz: põe mais água. O fogo de Deus é capaz de consumir todas as coisas. E aí encheram, molharam a carne, molharam a lenha, molharam as pedras, molhou a terra. E Elias disse: Senhor Deus, Deus de Israel, responda a minha oração para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu profeta e que por causa de tua palavra estas coisas estão acontecendo entre nós. O fogo de Deus desceu, consumiu o altar, lameu ali todas as coisas, secou a poeira, acabou com a água. Ele diz: Deus é Deus em Israel, deve ser adorado. E foi lá e matou os profetas de Baal. Esse evangelho fracassado, de que tem que concordar com todo mundo, essa politicamente correto, né? Não pode falar nada. Isso é Satanás que está fazendo, criando leis para que ninguém possa combater o pecado. Você não pode falar isso porque isso é preconceito, você não pode falar isso porque isso aqui não está politicamente correto. Aqui tem um povo que está politicamente errado, mas espiritualmente correto. Essas mulheres estão fora da moda, mas espiritualmente dentro da vontade de Deus. Então veja, Malaquias capítulo 4, nós vamos encontrar agora o tempo em que Deus faria essa restauração. Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós encontramos quem faz a restauração e o tempo da restauração. Sabemos que quando a restauração se completa, o céu se abre e Jesus vem outra vez à terra. Mas nós falamos de restauração de altar. O que é altar? Altar é onde se dá louvores a Deus. Altar é onde oferece a Deus sacrifícios. Mas qual Deus? Já viu o medo que as pessoas, até não vou dizer medo, mas tinham antes dessa coisa de ser pagão, não é? Eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez. Nós estamos baseando a nossa escritura, a nossa palestra nas escrituras,
Agora em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, quero mostrar mais um detalhe aqui dentro dessa adoração. O povo chamado cristão, o cristianismo, ele tomou o paganismo. Por isso que eu falei que o nome da cidade Aparecida, da Babilônia, é uma coisa tremenda, né? Cabe perfeitamente bem. Por quê? Porque foi lá na Babilônia que começou a doutrina que tem dentro das igrejas hoje. A doutrina da Santíssima Trindade, ela não é bíblica. Às vezes choca as pessoas isso, mas nós estamos aqui para chocar, para destruir altares, para destruir conceitos, mas para reconstruir um altar para Deus na sua vida. Então, o que sempre teve desde Nimrod, lá na Babilônia? 3 deuses, né? Uma doutrina da Santíssima Trindade. Os filhos de Deus, eles nunca serviram a mais de um Deus. Deus disse em Isaías, eu sou Deus, fora de mim não há outro. Há só um Deus. Mas em 325, depois do Senhor Jesus Cristo, no concílio de Nicéia, feito por Constantino, adaptou-se essa doutrina dentro do cristianismo. E como é que se fez isso? Tirou, então, colocaram algumas coisas do paganismo, né, das idolatrias, das velhas doutrinas dentro do cristianismo, como? O povo de Deus estava crescendo e começou a haver atrito entre o povo de Deus, os cristãos e as outras pessoas. O que se fez? Nós estamos agora em dezembro, e na próxima semana nós vamos ter o Natal, não é? O Senhor Jesus Cristo nunca nasceu em 25 de dezembro. Jesus nasceu em meados de abril e provavelmente no 1º de abril. E as pessoas dizem, é o dia da mentira. Por que Satanás tenta fazer isso? O dia 25 de dezembro era comemorado o dia do Deus Sol. Você pode observar que é o maior dia que tem no ano, né? O Sol nasce muito cedo e se põe bem mais tarde. Adaptou-se costumes pagãos dentro do cristianismo para que pudesse unificar o povo. E o catolicismo saiu amparado por Constantino, que na época era o Estado, né? Constantino fez igrejas para o povo, colocou cruz nas igrejas e veio amaciando o ego das pessoas para chegar no que tem hoje com o catolicismo. Mas a Bíblia Sagrada não mostra em momento nenhum que haja um Deus velho. Deus é eterno? É? Como é que eterno envelhece? Um Deus velho, um Deus novo e uma pombinha. Não é esse o quadro da Santíssima Trindade? A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, verso 4 também. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Tem um Deus só existe um Deus, mas esse Deus, ele tem maneiras de agir, ele tem atributos a manifestar, assim como os homens, lá em Gênesis capítulo 1, o homem foi feito à imagem de Deus. É só nós olharmos para o homem que nós vamos ver como Deus é. Não é? Eu sou pai, eu sou filho e eu tenho um espírito, mas eu sou uma pessoa só. Meus filhos me chamam de pai, minha esposa me chama de marido, de querido, de amor,
Minha mãe me chamava de filho, mas eu sou a mesma pessoa. Em alguns momentos, eu tenho algumas manifestações, eu tenho alguns atributos, e as pessoas não podem pensar que eu sou uma outra pessoa por causa daquilo. E com Deus foi feito dessa maneira. Há um só Deus que é sobre todos. Esse é Jeová, no Velho Testamento, estabelecendo as suas leis, determinando as suas vontades sobre todos. Que criou os céus e a terra, ali estava Deus sobre todos. Mas dentro da própria lei de Deus, estava escrito que a alma que pecar, essa alma morreria. E a própria palavra de Deus, Satanás tomou isso para que a palavra matasse. A lei de Deus matando. O diabo levava os homens a pecar. E por causa de Deus ter dito que eles deveriam morrer pelos seus pecados, aquele que pecasse morreria, o povo estava morrendo. E aí o que Deus faz? Nós estamos falando de Deus sobre todos. Aquele que pecar morre. O diabo induz os filhos de Deus a pecarem e estão morrendo, separando-se de Deus. O único que poderia mudar isso seria Deus, mas Deus não podia revogar sua palavra. Deus tinha que cumprir a sua palavra. Como é que Deus cumpriria a sua palavra? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus aceitou um substituto no lugar do culpado, que era um cordeiro. O cordeiro era inocente, morria no lugar do culpado. Mas os homens saíam com a vontade de pecar, a natureza pecaminosa estava em suas vidas ainda. O que Deus faz? Deus precisa agora transferir a natureza dele para dentro dos homens que pecavam. Como é que Deus poderia fazer isso? Apenas sendo homem. Abre a sua Bíblia em São João, capítulo 1, para nós encontrarmos a forma que Deus se tornou homem. E a igreja sabe que nós estamos ajudando os nossos visitantes, não é? Coisa que nós já sabemos há tempo, mas nós estamos aqui para ajudar os nossos queridos, não é? Observe algo. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O que é verbo? A palavra. Como foi que Deus criou todas as coisas? Haja luz, não é? Pela palavra Deus disse: haja luz, haja separação entre a porção seca e a porção molhada, haja luminares. Deus foi falando a palavra e criando. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, vai falar a respeito de João, e lá no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos nos lembrar? Há um só Deus, o qual é sobre todos, Deus criando todas as coisas, não é? Agora nós estamos entrando nesse mesmo Deus por todos. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, São Mateus, capítulo 1. São Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ter ajuntado, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Dentro da doutrina da Santíssima Trindade, quem é o pai de Jesus? Deus. Não é? Não tem primeira pessoa, Deus, segunda pessoa, o Filho, terceira pessoa, o Espírito Santo. Dentro da Bíblia Sagrada está dizendo que o Espírito Santo é o pai de Jesus. Mas nós estamos vendo
que aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. O que aconteceu? O anjo falou para Maria: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quando Maria ouviu, ela disse: que saudações são essas? Falou assim: você vai ficar grávida. Ela falou: como que eu vou ficar grávida, sendo que eu não conheço o varão? Ele falou assim: o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Aquele mesmo Deus que disse haja luz, agora estava falando haja, dentro do ventre de Maria. Ali Deus estava criando para si um tabernáculo. Deus estava criando a sua igreja para a terra, não é? Deus viria a habitar no meio dos homens como homem. Para quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus não tinha sangue, não se pode matar um espírito. Deus estava se tornando homem para que ele pudesse ser, como que João apresentou a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava se tornando homem para que ele pudesse sangrar pelo seu povo, para não descumprir, para não... qual a palavra que eu usei sobre... Me esqueci da palavra, não é? Deus não podia abolir a sua palavra, eliminar a sua palavra, mas ele precisava cumprir a palavra. Então ele estava se tornando homem para cumprir a sua palavra sem ter que revogar. Ele fez uma lei, agora ele entende que a lei não é boa e vai revogar? Não, ele permanece com a lei, mas ele vem cumprir a sua lei agora. Então ele se torna homem. E Jesus Cristo na cruz, ele era Deus por todos. Entende isso? Deus sobre todos e agora estava sendo Deus por todos. Deus estava morrendo por todos os pecadores. Quer ver isso? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 28, para nós vermos qual foi o sangue derramado pela igreja. Eu sempre gosto de basear essa pregação às pessoas que não conhecem ainda, porque se você aceitar, você está aceitando a Bíblia Sagrada. Mas se rejeitar, está rejeitando a Bíblia. Não é um pensamento humano, não é uma visão de um homem. É a palavra de Deus manifestada nos nossos dias. Veja o versículo 28 de Atos, capítulo 20. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas Deus não tem sangue. O verbo se fez carne e habitou entre nós para que ele tivesse sangue e com o derramamento do sangue de Deus pudesse perdoar todos os nossos pecados. Por isso Isaías disse que por causa das suas feridas nós fomos sarados, que por causa do sangue dele perdoou os nossos pecados. Deus não faz nada por acaso. Deus tem todo o seu plano determinado, falado através do seu profeta, e agora Deus estava aqui cumprindo o seu plano. Jesus vai à cruz e ele derrama seu sangue para que pudesse perdoar os nossos pecados. Mas lá em Efésios nós lemos que ele é Deus sobre todos, por todos, e ele é Deus em todos. Não é? O que acontecia quando Deus aceitava que as pessoas matassem um cordeiro? A pessoa matava um cordeiro, São Paulo chega a dizer que eles faziam comemoração do pecado. Todo ano trazia um cordeiro. Cada ano que aquela pessoa trazia mais um cordeiro, ele estava dizendo: ó, eu peco mesmo. Aí, ó, mais um cordeiro, mais um. O que Deus precisava fazer? Ele precisava tirar essa natureza de pecar, essa voluntariedade para o pecar. Mas como que Deus pode fazer isso? Só se Deus estiver em todo mundo. Porque o único homem sem pecado
foi o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deveria habitar em todo mundo. Mas como pode um homem habitar dentro de outro homem? O Senhor Jesus Cristo sobe, em Atos capítulo 1, ele é levado aos céus, mas ele havia deixado uma promessa em Lucas capítulo 24, que eles deveriam permanecer em Jerusalém e eles seriam revestidos do Espírito Santo. Vamos abrir as Bíblias em São João capítulo 14. A igreja concorda com isso? Não é essa a mensagem que nos tirou do mundo? Aleluias. Versículo 16 diz assim, isso aqui é o Senhor Jesus Cristo falando. Nós já vimos que Jesus Cristo, ele foi Deus que se manifestou em carne. E agora, por que as pessoas ficam tanto em confusão? Porque há escrituras que às vezes levam alguém a pensar, falar, olha, aí está dando uma base. Olha o que está dizendo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Então vamos encontrar aqui 3 pessoas. Eu, Jesus, não é? Rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Vamos descobrir quem é o Consolador. Ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus estava saindo de cena, né? Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem era a verdade que habitava com ele? No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor Jesus Cristo era o Espírito de verdade que habitava com. Mas aí ele diz assim, e estará em. Consegue perceber essa diferença? Uma coisa é estar comigo e outra coisa é estar em mim. Agora, Jesus estava com eles e estava prometendo que esse Espírito estaria neles. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o mesmo Deus, Jeová do Velho Testamento, criou todas as coisas, mas ele veio no princípio do Novo Testamento e ele se fez carne, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, mas ele prometeu habitar em nós, para quê? Para tirar a voluntariedade do pecado, para tirar a natureza do pecado. Isso aqui é que precisava ser restaurado para a igreja, para que ela não desse a sua adoração a deuses estranhos. O que todas as igrejas têm feito, o que todas as religiões estão fazendo, Deus precisava ter seu altar restaurado. Quando a igreja descobre isso, meu Deus, olha uma coisa maravilhosa aqui, mesmo no capítulo 14, João, no verso 4, diz assim, Jesus dizendo que iria se ausentar, ele disse, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Todos nós concordamos com isso, não importa qual religião. Você vê os carros escritos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus disse assim, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Como ninguém vem ao Pai? A Escritura aqui não deveria, ninguém vai ao Pai. Isso se o Pai fosse uma outra pessoa.
Mas quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele está dizendo que há um Pai dentro dele. Não é? Aí ele disse, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Olha como que Jesus estava mostrando assim. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam o meu Pai. Eu falei, quer saber de uma coisa? Você já conhece meu Pai. Como assim, Senhor? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostre-nos o Pai, o que nos basta. Né? Falando do Pai, agora vocês conhecem? Não, Senhor, me mostre o Pai e vamos acabar com esse assunto. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus meio que apelou com ele, não é? Felipe, eu estou falando com vocês, eu vivo tanto tempo com vocês e agora, como você me pergunta, cadê o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra? Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Então, Jesus disse para Filipe que ele era o próprio Pai. O Pai estava nele. E agora ele disse que ele também era o Consolador que viria. E aí o Pai, que era sobre todos, o Filho Jesus, que era por todos, o Espírito Santo, que estaria em todos. O mesmo Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Essa é a adoração que a igreja precisa dar a Deus. Aquele meu amigo lá que havia me dito que tinha um grupo de rock para trazer os roqueiros, um dia ele me disse assim, Vanderlei, eu estou muito preocupado. O que foi? Ele disse, eu penso que o Pai e o Espírito Santo estão tristes comigo. Por quê? Porque eu só estou adorando o Filho. Falei, está triste é porque você dividiu ele em 3. Quando nós entendemos isso, as outras coisas começam a ficar mais claras para nós. Abre aí a sua Bíblia em São Mateus, São Mateus 28, verso 19. Eu poderia passar aqui por muito tempo apenas citando essas escrituras dentro desse assunto, mas eu creio que você terá suficiente palavras aqui para ficar meditando a respeito disso e voltar amanhã. Nós teremos mais cultos, mais explicação da palavra, não é? São Mateus, capítulo 28, versículo 19, no verso 16, tem um cabeçalhozinho escrito assim, Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. Depois da ressurreição, Jesus aparece e começa a determinar os discípulos o que eles deveriam fazer. E lá no versículo 19 diz assim, portanto, ide. Alguém aqui no cântico falou sobre o ide de Jesus? Eu ouvi bem, não é? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo mandou que seus discípulos batizassem as pessoas em um nome, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu. O que nós estamos mostrando que Jesus é? O Espírito Consolador que viria. O Espírito Santo, Jesus Cristo é o Espírito Santo, de acordo com João 14, que viria para consolar a igreja. Por quê? Jesus estava saindo de cena, você observa lá, logo depois do que nós havíamos lido, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Quando um pai morre, os filhos ficam contristados, eles precisam de consolo, não é? Nós estamos dizendo, Deus conforte seu coração quando alguém perde, não é?
Jesus disse que enviaria o Consolador. Não vos deixarei órfão. Quer dizer, eu estou saindo, mas vocês estão sem pai. Mas o Senhor é o filho. Quem deixa órfão é o pai. Mas aqui em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E quando desceu sobre a igreja, ali estavam muitas pessoas observando aquela igreja ter reações por causa do Espírito Santo. Então alguém disse assim, não, eu acho que eles estão bêbados. Outros disseram assim, sei lá, isso aí é uma loucura. Não, isso é um cumprimento, isso é... E ficou aquela confusão. Pedro se levantou e começou a explicar às pessoas o que estava acontecendo ali. E ele disse que aquilo era cumprimento de uma escritura de Joel, capítulo 2, que Deus havia prometido derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E o Espírito Santo havia sido derramado sobre 120 pessoas que estavam no cenáculo alto. E Pedro era uma dessas pessoas que havia recebido o Espírito Santo. Quando as pessoas ouviram que o Espírito Santo havia sido derramado naquele povo, eles desejaram também, no versículo 37, diz assim, ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Como é que Jesus mandou batizar? Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pedro está cheio do Espírito Santo e ele está dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Lembra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, quem derramou o sangue? Jesus. Então Pedro está dizendo, para que você tenha os seus pecados perdoados, você deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus Cristo disse que deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando alguém é batizado da seguinte forma, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não, então aquela pessoa não recebeu nenhum nome. Quem é Deus sobre todos? Senhor. Né? Quem é Deus por todos? Jesus. Quem é Deus em todos? O Espírito Santo. Então eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você observa, amigo, amiga visitante, que Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quando é que as pessoas são batizadas? Quando elas nascem. Leva o bebezinho, faz a cerimônia, né? Algum tempo depois, e aquele bebezinho é batizado. Aquele bebê arrependeu do quê? Aquele bebê tem o quê para arrepender? Nada. Então, tudo isso que você já ouviu como religião, ela é falsa. É por isso que tem um Deus na porta tentando entrar e as pessoas não abrem essa porta, porque estão cheias. Rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Estão cheios. Deus tentando bater e as pessoas não abrem, não ouvem a sua voz, não o recebem, não o aceitam, porque tudo está contrário. Mas Ele enviou o seu profeta para restaurar o altar, para que ele pudesse então encontrar. E que altar é esse? Que lugar é esse? Que igreja é essa? O tabernáculo, nossas vidas. Quando as nossas vidas são o tabernáculo de Deus, então nós fazemos tudo exatamente como Deus determinou. As Escrituras, elas são como se fosse uma planta dessa construção. Para que essa construção fosse aprovada pelo governo, teve que ter uma planta, não é? O que é uma planta? É um desenho com medidas. Depois trouxe alguém, e esse alguém veio, fez as medidas, colocou os tijolos no lugar aonde o papel disse, assim é o que nós fazemos. Aqui está a planta de um verdadeiro tabernáculo para Deus, um verdadeiro tabernáculo vivente. E a primeira coisa é que esse tabernáculo não tenha pecado, mas Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não tem tabernáculos, verdade, mas Ele vem perdoar pecados para que Ele possa ter tabernáculo para habitar. Ele morre por ela, Ele se entrega por ela, mas ela precisa receber o nome dEle. Isso aqui, esse nome de Jesus Cristo, é como se fosse uma das medidas desse tabernáculo. Nós vamos ter, sei lá, aqui deve ter uns 7 metros, 6 de largura, pastor? 6 de largura por 12, sei lá, 15 de comprimento, não é? Não, vamos fazer só com 2,5. Não, nós vamos fazer como foi determinado. A igreja, se há alguém aqui que tem desejo de ser um verdadeiro cristão, e verdadeiro cristão não é um seguidor, é alguém que manifesta Cristo na sua vida. As pessoas foram chamadas de cristãos porque elas tinham as conversas como as do Senhor Jesus Cristo, as ações como de Jesus, a maneira daquelas pessoas. Eles são aqueles que seguem Jesus, que seguem Cristo. São os cristãos. Se alguém tem o propósito de ser um verdadeiro cristão, primeiro precisa começar arrependendo dos seus pecados. E adorar outros deuses é pecado, é idolatria. O cristianismo que as pessoas conhecem é uma idolatria só. Eles começam adorando a 3 deuses, depois passa para santos e mortos e coisa, e é todo mundo idólatra. E não sabe, todo mundo pecador e não sabe, batizados quando pequenininho para não ser pagão, mas aquela criança não se arrependeu de nada. Ela nem teve vontade de fazer, os pais fizeram aquilo. Então, o Evangelho vem para abrir os seus olhos, derrubar os conceitos religiosos que alguém já colocou e estabelecer não um conceito, mas a própria vontade de Deus manifestada através de letras para as nossas vidas. E aí quem são os construtores? Ali está o pastor Lidomar, um construtor de templos aqui em São Carlos. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus precisa para vir em algum lugar é ser recebido, é ser adorado como Deus, é ser engrandecido. Quando nós recebemos isso, nós estamos engrandecendo a Deus, estamos dizendo, Ele morreu por mim, o sangue dele foi vertido por mim, eu tive meus pecados perdoados, eu não tenho a dívida do pecado mais, eu agora estou iniciando a construção para que Deus possa habitar na minha vida. Essa aqui é a primeira parte, é como se nós estivéssemos fazendo os buracos aqui para fazer os alicerces desse templo. Muitos trabalhadores trabalharam aqui. Muitos pregadores precisam trabalhar nas nossas vidas. Alguém vem e faz os buracos, não é? Quando nós ouvimos uma coisa que é contra a nossa fé, aquilo faz um buraco na nossa vida. Meu Deus, eu passei todos esses anos ouvindo isso e isso não era verdade. Não é verdade. O cristianismo pregado pela Igreja Católica não é verdade. O cristianismo pregado pelas denominações aí fora não é verdade. O único cristianismo verdadeiro é a Bíblia Sagrada. Deus está em sua palavra. E sua palavra às vezes nos choca, sua palavra nos deixa às vezes meio atordoados assim. Para quê? Para que nós possamos nos converter a outro caminho. O propósito desse culto de hoje era consagrar esse lugar para reuniões e consagrar a sua vida para a habitação de Deus. Uma igreja construída para que vários tabernáculos pudessem habitar dentro dela. E aí entra a última parte, mas não conclui o assunto do que eu quero trazer para você, é que Deus enviou Elias a essa terra outra vez. Deus levantou um profeta, um homem nascido nos Estados Unidos em 1906, já saiu de entre nós. Você diz,
adora um homem. Não, nós adoramos a Jesus Cristo segundo a revelação de um profeta. Levantou esse homem, deu esse homem esse ministério, e todas essas verdades bíblicas aqui, amortecidas por quase 2000 anos, ele tem levantado isso diante dos nossos olhos, e nós temos sido pregadores dessa verdade. Não há uma adoração a homem, aquele povo que crê num homem. Você crê num homem, né? Todos nós cremos em homens. Quem escreveu essa Bíblia Sagrada, né? Paulo. Vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios, o que Paulo escreveu aos Efésios. Isso aqui é crer num homem? Não, isso aqui é crer na palavra de Deus pregada pelos homens. Então Deus tem levantado um profeta nesses últimos dias para restaurar a nossa adoração, para que ele possa abrir o céu e Jesus descer. E aí, só para terminar, Jesus já desceu. Essa escritura de Atos, capítulo 3, também já cumpriu. Mas ela está em vigência e ela pode, assim que um novo tabernáculo, né, for restaurado, ela pode cumprir aquela vida ali também. Então, essa coisa de que um dia Jesus vai vir, isso também não é verdade. Não choca? Porque esse Senhor já desceu, o céu já se abriu. E aí as pessoas estão aguardando por um momento, quando muitos anjos irão aparecer no céu e tocar umas trombetas, e aí Jesus aparece. Quer que eu te diga uma coisa? Eu sou um anjo que está tocando uma trombeta hoje. Aqui nessa cidade tem alguns anjos que tocam trombetas constantemente. Anjos na Bíblia Sagrada são mensageiros anunciando a palavra, tocando uma trombeta, levando as pessoas a um arrependimento. E Jesus é a palavra que repousa sobre os nossos corações como altares restaurados para Deus. Então, amigo, amiga, não perca mais o seu tempo. O que está faltando agora é uma saída da igreja. Porque o único que poderia tirar a igreja da terra era Jesus, mas ele não tiraria a igreja de longe, ele viria de uma forma oculta, ele viria em um mistério, prepararia essa igreja e de repente essa igreja sairia. E aí ela se encontrará com ele, mas será ele o tempo todo aqui. Por isso é que eu disse que homens, pessoas são tabernáculos. Jesus Cristo está preparando o seu povo através do seu próprio povo. Não seria Deus em todos? Então Jesus já está aqui na terra, preparando. As pessoas não o veem como Jesus, o filho de Maria, o palestino que viveu entre nós, mas o que nós lemos em João que ele era? O verbo, a palavra. A palavra voltou, está dentro de tabernáculos e está preparando outros tabernáculos através do que está escrito, e um dia desses nós só encontraremos com ele, e aí você dirá, foi ele o tempo todo. Quantas vezes eu ouvi ele falando, quantas vezes ouvi a voz de Deus. Você terá, porque Apocalipse, por isso que eu disse que se nós ficarmos, nós passamos a noite toda, né? Nós lemos aqui que ele tinha uma voz de muitas águas. Sabe o que é isso? Você vai ouvir Jesus na minha voz, você vai ouvir Jesus na voz do pastor João, você vai ouvir Jesus na voz do Moval Divino, você vai ouvir Jesus na voz do pastor Lindomar, você vai ouvir Jesus em várias vozes, porque ele tem uma voz que é como a voz de muitas águas. E o dia que você ouvir pessoalmente, você vai dizer, oh, eu ouvi ele. Aquele dia eu estava lá e eu ouvi ele. E aí vai me ver e dizer assim, na voz do Senhor, na voz do Senhor, na voz dele, na voz dele, na voz dele. É o mistério de Deus manifestado para a sua igreja. E a sua igreja compreendendo que é ele em nós, preparando o seu povo para que esse povo possa sair dessa terra num dia desses. Né? E assim como uma matéria de escola, lá está irmão Pedro, né, irmão Pedro? Irmão Pedro é professor, ele sabe que não adianta pegar
um livro inteiro e colocar numa aula que o aluno não consegue assimilar. Eu quero deixar isso para que você possa meditar. Vá para casa, pense nisso. Assim, peraí, eu fui batizado quando eu era uma criança, eu não arrependi de nada. Eu recebi um batismo, mas eu não recebi um nome. Qual o nome que falou? Te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem um nome, e o nome de Deus manifestado na terra é Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé. E eu creio que a igreja gostaria de orar por você, irmão, amigo, amiga, visitante, como um presente dado a vocês. Nós queremos oferecer uma oração por vocês. A igreja oraria comigo, pastor Lindomar. Vamos orar pelos nossos visitantes e o pastor, se desejar, dê sequência ao que o senhor, né? Se alguém desejar viver esse evangelho, sei que a maioria de vocês aqui já são conhecidos, ali está o pastor Lindomar, que pode te encaminhar daqui por diante, não é, pastor? São tantos assuntos que tem dentro da Bíblia que foi escondido das pessoas. Sabe por que não se prega a Bíblia como a Bíblia é? Porque ela não é muito popular, porque ela não ajunta muita gente, porque ela não dá muito dinheiro. O senhor passou dificuldades para construir esse tabernáculo, né, pastor? Se o senhor tivesse feito umas campanhas de cura, de prosperidade, o senhor construiria 2. Mas não é esse o propósito dessa igreja. Não é fazer arrecadação. Se o senhor se candidatasse a vereador aqui da cidade, ou prefeito, e o senhor ganhasse, só podia fazer a igreja que quisesse. Mas não é isso. Estamos construindo tabernáculos através do poder da palavra falada. Através de novos nascimentos, de pessoas que já foram algo e estão se transformando em celestiais. Não é? Então vamos orar. Senhor Deus, no nome precioso de Jesus Cristo, eu trouxe aqui apenas escrituras para que nossos amigos possam meditar nelas. Infelizmente, nos últimos dias, a Bíblia Sagrada nem tem sido lida, Pai. Nós, como pastores, temos estimulado o nosso povo, e esse povo ama o Senhor, e então é esse povo que lê a palavra. Mas ali fora, dentro de uma igreja, dentro das religiões, não se estimula ninguém a ler a Bíblia Sagrada. Estimula as pessoas a trazer dinheiro, estimula as pessoas a crer em uma determinada visão, mas ninguém a buscar a palavra como sua fonte de conhecer a Deus. Por isso, às vezes fica tão confuso para as pessoas. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rogo que o Espírito Santo possa assumir essas vidas a partir desse momento. Eu falei, eu dei exemplos, eu li a Escritura, mas só o Senhor pode levar isso aos corações. E eu peço que a Tua palavra seja conduzida a cada coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possam meditar, Pai. Meditar naquilo que tem ouvido, meditar naquilo que está escrito na Sua palavra e que esses corações possam se abrir. Abrir para receber o Senhor como seu único, suficiente Salvador de suas almas, ó Pai. Meu Deus, quando o Senhor mandou batizar, o Senhor havia mandado orar pelos enfermos, colocar as mãos sobre eles e eles seriam curados. E aqui entre nós, há pessoas que vieram ao culto esperando que o Senhor pudesse fazer algo por suas vidas. O Senhor disse que poderíamos orar, colocar as mãos, nós poderíamos expulsar os espíritos maus, nós poderíamos curar as enfermidades. E eu levanto as minhas mãos nesse momento e chamo a igreja do Senhor para levantar também as suas mãos. E direcionamos a nossa mão agora em rumo ao ferido e aflito e enfermo. E repreendemos agora as enfermidades.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos as enfermidades e trazemos a cura agora. E essa cura é como a vindicação daquilo que foi pregado. Amigo e amiga visitante, você que ficou ouvindo a palavra, você tem o direito de receber a graça de Deus nesse momento. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema na sua casa, na sua vida, abre o seu coração, porque Deus vai te dar essa cura como vindicação daquilo que foi ouvido. Essa palavra é a verdade. O dia que Jesus disse para um homem, perdoados são os seus pecados, os fariseus se levantaram e disseram, quem é esse homem que perdoa pecado? Ele disse, o que é mais difícil, dizer perdoa os seus pecados ou dizer a esse homem, levanta e anda em nome de Jesus Cristo? Aquele homem levantou e andou. Assim também nós estamos dizendo, nós não só pregamos a palavra com palavras persuasivas, mas em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora todo problema da vida dessas pessoas que vieram. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que ela saiba que há um Deus aqui que está fazendo algo sobrenatural para elas, ó Pai. Mas para que vejam que tua palavra pregada é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também pelos problemas nas famílias destas pessoas que estão aqui. Pessoas preocupadas, agitadas com o mal que está sendo feito lá fora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço que o Senhor possa aliviar essas pressões sofridas, mas sempre para que saibam que além do Senhor ter falado, o Senhor provou que o Senhor é Deus. Que o nome de Jesus Cristo é quem repreende toda enfermidade. Que o nome de Jesus Cristo é quem repreende todos os espíritos maus. Que o nome de Jesus Cristo é quem tira todos os problemas das vidas. E não há outro nome. E se alguém pode receber a cura em nome de Jesus Cristo, se alguém pode receber a paz em nome de Jesus Cristo, deve também receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, nós te rogamos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Você que veio e ouviu a palavra, se você tem uma enfermidade, Deus te dará essa cura. E durante a noite, se você sentir algo de Deus, você saiba que é Deus fazendo por você aquilo que Ele prometeu fazer. Ele nunca disse se você sentir, Ele disse se você crer. Se você simplesmente crer, igreja, se vocês creem também, e alguém precisa de uma cura, diga assim, isso foi para mim também. De uma bênção, apenas levante sua mão e receba aquilo que é seu por direito da palavra. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Graças ao Senhor, né? Pastor Vanderlei foi muito feliz na sua exposição, na exposição da sua mensagem. Fez uma base sólida. Ele tomou várias peças e foi montando essas peças, e a imagem projetada foi Jesus Cristo.